Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Domingo, eu tinha acabado de preparar o almoço, fui chamar meu marido e nosso filho para comer. Os dois estavam no quintal brincando de bola. Pelo menos era para estarem, porque no que saí na janela, vi que apenas meu filho estava brincando. Porque o Mauro estava debruçado no muro, conversando com a filha da nossa vizinha. Eu não gostei. De saída, eu não gostei. Sabe, eu fiquei tão irritada com aquilo. Mas, enfim, como não sou uma pessoa neurótica, não fiz nenhum julgamento precipitado. Até porque a filha da Kátia devia ter uns 16 anos, 17 no máximo. Só que você que é mulher não gosta, mas não gosta mesmo. É a mesma coisa que o homem tá ali dentro, coisa e tal, consertando uma torneira. A mulher lá fora estendendo roupa. De repente o cara põe a cara na janela e vê que a mulher não tá estendendo roupa. Tá de bate-papo com o vizinho do lado. Eu senti uma coisa esquisita quando eu vi aquela cena. Não gostei. Fiquei com ciúme. Achei aquela intimidade dos dois, um rindo pro outro, o outro... Olha, não gostei. Não gostei e duvido mulher que ia gostar. Eu fiquei observando aquele espetáculo de arquibancada ali, ela mexendo no cabelo, assim, jogando pra trás, sabe? 16, 17 anos no máximo, mas sabe, aquele tipo de mulher assim que aprende as coisas cedo? Fiquei olhando, cada vez mais irritada, até que de repente, como não acabava, resolvi dar um basta naquela palhaçada. Mauro, Henrique, vamos entrar, o almoço tá... Eu fiquei olhando, mas fiquei tão irritada que falei até num tom que qualquer um perceberia, que era um tom assim mais sério do que talvez precisasse, mas sabe, não gostei. Meu marido se virou para trás e falou que já estava entrando, mas ainda trocou mais algumas palavras com a menina. Assim que entraram, enquanto o nosso filho foi ao banheiro lavar a mão, eu olhei feio para ele e perguntei, meu marido, escuta, que tanto que você e aquela menina conversam lá no muro, hein, Mauro? Ah, nada demais, bobagem, coisa não nada a ver. Bobagem? Olha lá, hein, Mauro? Eu vi bem o jeito dela com você, viu? E o teu também. Não quero você de graça com essa menina aí, tá me ouvindo? Ele fez aquela cara, como que dizendo que eu estava ficando louca, porque realmente não tinha nada a ver, e também foi lá lavar as mãos pra gente almoçar. Olha, ficou naquilo, porque eu também não ia estragar meu dia por conta daquela cena idiota. Né? Eu, melhor do que ninguém, sabia que não tinha nada a ver, mas sabe quando a coisa não tem nada a ver, mas tem? De mais a mais, o Mauro não seria louco de fazer alguma coisa de errado, principalmente com uma menina, né? Repito, se ela tivesse 17 anos era muito. Como vizinha, eu sempre tinha me dado muito bem com a mãe dela. Nunca tivemos nenhuma discussão, nenhum desentendimento. A Kátia era separada, morava ali com um casal de filhos. Essa garota com quem o Mauro conversava, Glaze, e um menino um pouco mais novo do que ela. Aliás, esse menino e o nosso filho eram amigos, viviam juntos. Ele estava sempre ali em casa, apesar do meu filho ser bem mais novo do que ele. Aliás, por falar em filho, eu já estava pensando seriamente em conversar com meu marido para a gente ter mais um. Até porque eu sempre tive o sonho de ter uma menina. Na verdade, era o sonho dele também. Nós dois sonhávamos termos a nossa princesa. E, pelo menos na minha opinião, já tinha chegado a hora.
até porque o Henrique já tinha completado 6 anos. Nossa vida financeira não era aquela maravilha toda, mas estava estável. Dívidas controladas, de modo que achei que era chegada a hora. Só que antes do nosso sonho se realizar, eis que me deparei com uma situação que... Lembro que era uma quinta-feira, eu tinha acabado de chegar em casa, já estava começando a lidar com o jantar, quando escutei alguém batendo na porta. Pedi pro meu filho que fosse atender para ver quem era. E logo escutei ele conversando com uma mulher, a voz era de mulher, e eu logo reconheci. Era a mãe do seu amigo, ou seja, a Kátia. Dali do quarto onde eu estava, cheguei até a porta e falei ali mesmo no corredor que ela entrasse, que eu já iria conversar com ela. E quando cheguei até a sala, percebi que ela estava com uma cara estranha, estava carrancuda. E vi que ela também segurava um papel na mão. Nos cumprimentamos, mas ela com a cara fechada, só ficou balançando a cabeça. Depois perguntou se meu marido já tinha chegado. Não chegou ainda, mas... Então deixa, eu volto outra hora. Olha, essa mulher nem explicou o que estava rolando. Nem falou comigo direito. Simplesmente deu as costas e saiu. Eu ainda fiquei ali parada diante da porta, sem entender nada. Até porque, como já disse, a gente sempre se deu bem, sempre. Sabe, coisa estranha, ela carrancuda, com aquela cara, aquele papel. Fiquei pensativa, até porque pelo jeito não era comigo que ela queria falar, mas com o Mauro. Mas o que ela ia querer com o Mauro? Até pensei em ligar para ele. Só que nesse meio tempo, meu marido chegou. Parou com o carro ali na frente, desceu para abrir o portão. E foi nessa hora que eu escutei a voz da Kátia, a vizinha, alterada. Ela devia ter esperado por ele ali fora. Olha, eu gelei porque ela falou alto e eu escutei nitidamente o que ela falou. Você não tem vergonha na cara, hein, Mauro? Homem da tua idade, casado, se metendo com uma menina. Eu saí na porta na mesma hora. E antes que eu perguntasse alguma coisa, ela jogou a bomba. Você vai ter que assumir. Tá me ouvindo? Você vai ter que assumir esse filho. E pode esperar que meu ex-marido vai vir aqui conversar com você. Olha, me deu uma crise de tremedeira. Eu fiquei num estado tão lastimável que, se não me segurasse ali naquela porta, talvez tivesse até caído de tão mole que ficou meu corpo todo. A Kátia, inclusive, eu vi ela mostrando o papel. Devia ser aquele mesmo papel que ela tinha vindo mostrar para ele quando ele ainda não tinha chegado do serviço. Eu acho que de repente o Mauro nem me viu ali na porta. Tanto não me viu que falou pra ela: não tem nada a ver com isso, Kátia. Tua filha aí tá viajando com essa história de filho, viu? Ah, não tem? Ah, não tem? E esse papel aqui? O que ele tá dizendo? Você não sabe ler? Já falei, ou você assume ou vai rolar coisa preta pro teu lado. Deixa só o pai da Gleice chegar pra você ver. Quando tentei me aproximar do portão, senti que minhas pernas não estavam me obedecendo. Num fio de voz, perguntei para ele, como se precisasse, né? O que estava acontecendo ali. Perguntei para ela também, mas a Kátia nem deu bola para mim. Parecia nervosa, tremia. E só quando me viu ali diante do portão, que o Mauro percebeu que eu estava ali e tinha escutado tudo. Olhou para mim
com aquela cara de cachorro na canoa e falou: eu não tenho nada a ver com isso, viu, amor? No meio da confusão, aconteceu algo impensável. Não sei se foi por conta do abalo emocional. Só sei dizer que o Mauro começou a passar mal, a colocar a mão no peito, a reclamar de dor, falta de ar. Até que de repente desabou no chão. Começou a ficar vermelho, roxo, de tudo que era cor. E apesar de tudo que eu tinha ouvido, fiquei desesperada, claro. Mauro, o que você está sentindo, Mauro? Fala comigo, pelo amor de Deus. Nisso a Kátia começou a falar: ele tá fingindo, sua boba. Tá vendo que ele tá querendo tirar o corpo fora? Olha, podia até ser, mas eu não esperei para ver. Chamei uma ambulância e olha, ainda bem que chamei, e ainda bem que o socorro chegou a tempo, porque o Mauro estava sofrendo um infarto. Quando a ambulância chegou, por conta da confusão, já tinha um monte de gente ali na rua. Era vizinho, estranhos que passavam ali na hora. Meu marido era jovem, não tinha nem 40 anos ainda, mas por conta do acontecido, sofreu aquele ataque cardíaco e se não tivesse sido socorrido a tempo, com certeza não teria sobrevivido. Passou por um procedimento, colocaram aquelas coisas lá de catéter, e a verdade é que, por Deus, eu não perdi meu marido, naquela noite mesmo. E depois que teve alta, depois que ele voltou para casa, o pesadelo recomeçou. Porque a Kátia voltou à carga e dessa vez até o pai da menina estava com ela. Os dois falavam juntos. Só que o Mauro, meu marido, sabe, ele não respondia nada. Eles afirmavam que ele tinha engravidado a menina e que aquilo não ia ficar assim. Ele teria de assumir a responsabilidade. Olha, aquilo para mim era um pesadelo. Como se fosse pouco, o Mauro ainda estava naquele estado, convalescendo na cama. Eu até tentei conversar com ele sobre o assunto, mas bastou tocar no nome daquela menina para ele começar a sentir falta de ar de novo. Mal conseguiu falar aquela frase: é mentira, Angélica. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou aquilo e já começou a ficar vermelho, a ficar roxo. E para evitar que ele tivesse outro problema, claro que eu parei, né? Sou louca, matar meu marido? Mas aqui dentro de mim, só eu sei como estava me sentindo. Eu estava me segurando para não desabar, para não acabar tendo também eu um ataque do coração, como tinha acontecido com o Mauro. O pior é que eu precisava tirar aquela história limpa, porque no estado em que ele se encontrava, eu tinha medo que acontecesse mais alguma coisa, e uma coisa pior. Os parentes dele vinham visitá-lo, mas claro que eu evitei tocar no assunto. Queria saber da verdade antes. Só que nesse meio tempo, eu fui lá conversar com a Kátia e saber da boca daquela menina se aquilo era verdade mesmo. E quando ela falou aquela frase, eu me senti como se estivesse perdida. É verdade, sim. Pai do meu filho é o Mauro. A gente já andava de rolo desde o comecinho do ano. E você fala isso assim, na minha cara? Sabe o que eu devia fazer com você, sua pilantra? Nessa hora, a mãe dela, que estava do lado, já me segurou. Veja lá o que você vai fazer. Você está dentro da minha casa. Minha filha pode ter errado, mas foi o teu marido que correu atrás dela. A Gleice é uma menina, não tem juízo. Se tem algum culpado nessa história, é o barbado do teu marido.
O André queria até envolver a polícia nessa história, porque a nossa filha é de menor, você sabia? Então, eu que não deixei ele fazer isso. Agora, se precisar... Olha, eu senti tanta raiva daquela menina. Porque ela falava aquilo, não como se tivesse com vergonha ou arrependida. Não! Ela falou na minha cara. Como quem queria me enfrentar. Na verdade, senti raiva das duas. Da Gleice, por ter se envolvido com meu marido, e da mãe dela, por estar defendendo a cobra, tentando justificar os erros dela. Tudo bem que era novinha. Agora, pra menina também não servia, né? Porque de inocente ela não tinha nada. Sabia muito bem o que estava fazendo quando se deitou com o crápula do meu marido. Olha, eu olhava para as duas e tremia. Sentia tanta vontade de esbofetear aquela menina. Não sei como consegui me controlar e não voei no pescoço das duas. À medida que meu marido foi melhorando, fui entrando no assunto, tentando conversar com ele. No começo, ele continuou negando. Me olhava com aquela cara de vítima e dizia que não tinha nada a ver com aquilo. Até que chegou uma hora que eu falei: olha, Mauro, você pode até continuar negando que teve alguma coisa com ela. Agora, se esse filho realmente for seu, você não vai se esquivar para sempre. Hoje em dia, é muito fácil tirar a prova. E aí? Quando é que você vai me dizer a verdade? De tanto eu cutucar, a certa altura ele se deu por vencido. Admitiu que realmente havia tido um caso com a menina, mas se justificou dizendo que ela é que corria atrás dele. E ainda acrescentou: foi só uma vez, Angélica, eu juro, depois me arrependi, mas aí já tinha acontecido. Quem estaria mentindo naquela história? Ele dizia que tinha sido só uma vez e que só tinha acontecido por culpa da menina. Ela é que o tinha provocado. Só que, segundo a menina e a mãe dela, os dois já vinham se relacionando desde o comecinho do ano, ou seja, há pelo menos 7 meses. Quem estava mentindo? Se bem que, será que importava alguma coisa? No fundo, nem fazia muita diferença. Traição é traição. E ela tinha engravidado. E o pior é que tudo aconteceu quando eu estava pensando em engravidar do nosso segundo filho. A gente queria uma menina, era nosso sonho. E no fim, antes disso acontecer, este verdadeiro temporal desabou. Lembrei daquele domingo, quando fui chamar o Mauro e o nosso filho para almoçar. E vi ele no muro, conversando com aquela garota. Ele de um lado, ela do outro, mas os dois cheios de intimidade, rindo, se tocando. Fiquei me perguntando se já naquela época eles já andavam de safadeza. Bom, se ele estivesse falando a verdade, sim, né? Olha, eu fiquei tão revoltado que depois que ele confessou que tinha ido para a cama com ela, tomei uma decisão. Foi difícil, até porque o Mauro sempre foi tudo para mim. Mas não podia fechar os olhos diante da sacanagem que ele tinha feito comigo. Tivemos uma conversa, mesmo ele ainda não tendo se recuperado completamente, e pedi que tão logo melhorasse, ele saísse de casa. Ele fez drama, choramingou, só faltou se ajoelhar aos meus pés. Não faz isso comigo, Angélica. Foi só um erro, eu te amo, você é minha vida, você é o nosso filho, vocês são tudo pra mim. Puxa, não vale a pena. Você devia ter pensado nisso antes, Mauro. Agora não adianta. Agora já aconteceu. Mas se
Sim, aconteceu, mas não vai acontecer mais. Por que você não pensa melhor? Vamos decidir isso mais adiante. Foi ela que me provocou. Eu não quero saber quem provocou aqui. Só quero que você vá embora dessa casa. Ele não queria sair. Fez um escândalo. Mas no fim, acabou prevalecendo a minha vontade. Desde então, não tem um dia que ele não me procure para tentar se reconciliar. Sinto sua falta. Estou sofrendo. Não apenas eu, nosso filho também. Estive a ponto de repensar minha decisão. Sabe quando você se sente fraca? Tem um dia que você fica prestes a voltar atrás, sabe? Mas repito, eu não podia fechar os olhos. Não dava. Eu teria de conviver com essa covardia, se voltasse atrás, pro resto da minha vida. Se ele tinha sido capaz de se envolver com a menina, não era uma menina, porque a gente sabe que uma moça hoje com 17 anos, sabe, é uma mulher, sabe mais do que eu. Mas sabe, se ele tinha sido capaz de se envolver com ela, ali do lado da nossa casa, quem garante que já não aprontou muita coisa, e longe inclusive, né, com mais facilidade ainda? E quem garantiria que não ia aprontar de novo? Ele me desrespeitou da pior maneira possível. Principalmente porque os vizinhos da rua, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. Ainda tem mais isso, né? Tenho de conviver com a vergonha, a humilhação. E quando vejo aquela menina barriguda, olha que Deus me perdoe. Eu sinto vontade de... Eu querendo dar um segundo filho para ele. Nosso sonho era termos uma menina. E agora, ela é que vai realizar esse sonho. Ele não podia ter feito isso comigo. Mas não podia mesmo. Por isso é que quando penso em repensar, quando eu começo a amolecer o coração, eu faço de tudo para firmar o pensamento. Ele não podia ter feito isso comigo. Tem coisa que a gente não pode perdoar. Ele jogou o nosso casamento na vala. Sabe, acabou com os meus sonhos, com a minha vida e me fez despertar nessa triste realidade, nesse pesadelo. Ele não podia ter feito isso comigo. Não podia.